Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num conceito que é a base de muita coisa na matemática, os números racionais. Mas afinal, para que eles servem? Por que são tão importantes assim? Olha, para a gente entender bem o que são os racionais, a melhor forma é começar com um probleminha. Um problema que os números que a gente já conhece, os inteiros, simplesmente não dão conta de resolver sozinhos. Pensa bem, com os números inteiros, né, ou aquele conjunto Z, somar, subtrair, multiplicar, tudo funciona que é uma beleza. É tranquilo. Mas aí chega a divisão. E na hora de dividir, bom, aí a coisa pega. Muitas vezes a gente se depara com uma conta tipo 5 dividido por 2 e simplesmente não tem resposta. É um beco sem saída. Então, para sair desse beco sem saída, para resolver essa limitação, a gente precisa de uma ferramenta nova, um conjunto de números mais poderoso. E é aqui que entra a nossa solução, o conjunto dos números racionais, que a gente representa com a letra Q. E o que é isso na prática? Basicamente, estamos falando de frações. Simples assim. Qualquer número que dê para escrever na forma de uma fração A sobre B, com A e B sendo números inteiros, é um número racional. E toda fração, claro, tem aquelas duas partes que a gente aprende na escola, né? O número de cima, que é o numerador, e o de baixo, o denominador. Só que o denominador tem uma regra de ouro, uma regra sagrada. Ele nunca, jamais pode ser zero. E por quê? Porque na matemática simplesmente não existe divisão por zero. É uma daquelas regras que não dá para quebrar. Ok, então a primeira regra: como é que a gente sabe se duas frações que parecem diferentes são na verdade o mesmo número? Existe um jeito bem fácil, que é a multiplicação cruzada. A ideia é multiplicar o numerador de uma pelo denominador da outra e vice-versa. Se o resultado dos dois lados for o mesmo, bingo, as frações são equivalentes. É um truque que salva vidas, viu? Agora, somar frações. À primeira vista, pode parecer um bicho de sete cabeças, mas na verdade tem uma fórmula, uma receitinha de bolo para seguir. Basicamente, a gente precisa encontrar um jeito de combinar as partes para chegar num denominador comum e aí sim somar os numeradores. É só seguir essa fórmula que não tem erro. E a multiplicação? Multiplicação é a melhor parte. É a operação mais direta que existe. É só multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Pronto. Sem complicação, sem mistério. Direto ao ponto. Beleza, agora que a gente já sabe como operar nesse universo das frações, vamos ver uma coisa muito legal. Como esse mundo novo se conecta com aquele mundo antigo dos números inteiros de onde a gente partiu. E aí surge uma pergunta, né? Peraí, se agora a gente tem os racionais, o que aconteceu com os números inteiros? Onde é que eles entram nessa história toda? A resposta é super elegante. Qualquer número inteiro, qualquer um mesmo, pode ser escrito como uma fração. É só colocar o número 1 embaixo dele. Por exemplo, o número 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. O menos 10 é a mesma coisa que menos 10 sobre 1. Então, olha que interessante. O ponto-chave aqui é que os inteiros não são um universo à parte. Na verdade, o conjunto dos inteiros está dentro do conjunto dos racionais. É como se os racionais fossem uma caixa maior que contém a caixa menor dos inteiros. Ok, agora que essa estrutura toda está montada e a gente entendeu a relação entre os números, chegou a hora de usar o superpoder dos racionais. E esse superpoder tem a ver com a divisão. A chave para isso é um conceito chamado inverso multiplicativo. Parece um nome complicado, mas a ideia é boba. É só pegar uma fração e virar ela de ponta cabeça. O parceiro invertido dela, digamos assim. E aqui acontece uma pequena mágica. Toda vez que a gente multiplica uma fração pelo seu inverso, o resultado dá 1, sempre. É uma regra bem simples, mas é ela que destrava a operação de divisão no mundo dos racionais. Então, como é que a gente divide na prática? É um truque de 3 passos. Em vez de fazer a conta de divisão, a gente pega a segunda fração, inverte ela, ou seja, acha o inverso multiplicativo, e aí, em vez de dividir, a gente multiplica. É isso mesmo! Dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela. A divisão vira uma multiplicação. Mas espera aí, porque tem mais. Os números racionais não vivem só na forma de fração. Eles têm uma outra cara, uma outra identidade, a identidade decinal. Sabe quando a gente pega a calculadora e divide o número de cima pelo de baixo numa fração? O resultado é um número com vírgula, um decimal. E o legal é que com os números racionais,
Só existem 2 resultados possíveis quando a gente faz isso. 2, e apenas 2. Quais são as possibilidades? Bom, a primeira é o decimal ter um fim, a conta acaba. A gente chama isso de decimal exata. A segunda possibilidade é o decimal não ter fim, mas os números depois da vírgula começam a se repetir num padrão para sempre. Essa é a famosa dízima periódica. Para um número ser racional, ele tem que se encaixar em uma dessas 2 caixinhas. Não tem uma terceira via. O exemplo clássico de decimal exata, a fração 1/2. Se a gente divide 1 por 2, o resultado é 0,5 e pronto, acabou. Agora, um exemplo de dízima periódica, 1/3. Se a gente divide 1 por 3, o resultado é 0,3333 e esses 3 continuam para sempre, infinitamente. E isso tudo nos leva a uma última pergunta. Uma pergunta que abre uma porta para um universo matemático ainda maior. Pensa bem, se os racionais ou acabam ou se repetem, e aqueles números decimais que são infinitos, mas que nunca se repetem? Que tipo de número é esse? Bom, isso já é uma outra história.